Pronto. Vamos Maravilha. lá. Joia? Obrigada, Felipe. Obrigada, família NBN Living. É um prazer ter vocês essa noite. Agradeço já de antemão a presença de todos. Preparei uma live bem importante, bem bacana para vocês. Tá? Fala o quê? Doenças autoimunes, que vem crescendo muito na população. Eu venho recebendo muitos relatos de clientes, né, que têm a doença ou que conhece alguém que tem. Então, vamos falar sobre ela, vamos falar sobre doenças autoimunes, a tecnologia Genoxidil, né, e a alimentação, obviamente, como nutricionista, sempre gosto de contribuir também com informações relacionadas à alimentação. Então, tenham uma boa noite, vamos lá começar com a nossa live de hoje. Vamos lá falar da nossa empresa. Tem muitas pessoas novas entrando na empresa. Eu fico muito feliz porque cada vez mais é levar saúde para as pessoas, qualidade de vida, é se importar com o próximo. Então, isso eu fico assim, me enobrece como ser humano, e eu tenho mais vontade ainda de trabalhar nessa empresa maravilhosa que realmente cuida do próximo com muita sabedoria, tá? Que é a nossa empresa NBN Living, que tem mais de 30 anos de experiência, conta aí com seus laboratórios próprios, com as certificações, uma equipe técnica científica que está lá por trás de tudo isso, que são médicos, biólogos, nutrólogos, nutricionistas, toda a nossa tecnologia Genoxidil, né, que é a nossa tecnologia de o quê? Homologada, aprovada. Os nossos procedimentos que estão orgânicos, o que significa isso? Nossa matéria-prima, ela é orgânica, 100% natural. Então, nosso produto não possui reações adversas, isso é muito importante vocês saberem. O que pode acontecer? A pessoa tem uma alergia a algum ingrediente da composição, como ela pode ter alergia aí a qualquer coisa, qualquer alimento, qualquer ingrediente, tá? Então, é somente nesses casos. O nosso plano de negócio, que é generoso, residuais 75%, a nossa empresa está em expansão mundial e a nossa companhia é global. Esse é o logotipo dos nossos laboratórios, que é Herbolares Internacional, com anexo Pharma. As certificações de classe mundial. Cada país tem aí a sua instituição sanitária, outro ponto importante, né? O que acontece? Cada país traz daí para a nossa empresa as certificações de classe mundial. Então, é outro ponto importante que dá credibilidade aí para o nosso produto e mostra o quão potente ele é, quão importante, está tudo certinho, ele é todo correto, ele tem procedência. Os nossos escritórios, né? As sedes corporativas. Nós estamos aí em 18 países, em 75 países em distribuição. Outro ponto que eu amo, que eu sou apaixonada, que a NBN Living ela faz, ela aplica, né? Ela tem esse poder de tratar aí com todos os produtos dela, o que eles agem em nossos sistemas de saúde, todos os produtos da NBN agem, atuam nos nossos sistemas de saúde, que é o sistema antioxidante, imunológico, nutrição celular, desintoxicante e o anti-idade. Que são as nossas redes sociais. Vamos lá seguir, compartilhar, curtir, vamos participar e ficar atento em tudo que a nossa empresa está divulgando. Algumas informações importantes, coloquei aqui principalmente porque tem pessoas novas na equipe. Eu recebi recentemente um grupo de meninas novas, né? Então, vamos lá falar do nosso produto, que é importante saber ter conhecimento de algumas informações. Tá? A história de Genoxidil, com mais de 1.000 produtos de sucesso produzido por nosso laboratório Herbolares. O Genoxidil, o que ele é? Ele é um resultado de estudos da junção dos componentes lá, dos melhores produtos fabricados pela nossa empresa. E ele está aí no mercado, né, há mais de 4 anos, desde abril de 2018. Tá? Levando saúde, qualidade de vida para as pessoas.
Tá? E o que é tecnologia aprovada de anoxidil? Isso diferencia o nosso produto dos outros produtos, dos demais produtos. Tá? O que é isso? Significa que mais de 36 horas, os nossos cientistas, o que eles fazem? Eles aplicam 5 processos, dos quais alguns são confidenciais, mas eles aplicam a todos os ingredientes, são processos o quê? Aprovados, padronizados para todos. Independente, então, dos fitonutrientes que são indicados ali pelo Ministério da Saúde de cada país, né? Os depoimentos e os benefícios, gravem isso, serão semelhantes em todo mundo. Então, isso é realmente o que há de mais moderno, porque a NBN Living desenvolve fórmulas que funcionam aí em nossos diversos sistemas por vias metabólicas diferentes. Então, pessoal, a qualidade e a potência são os processos que são aplicados lá no México, e isso é feito a nível mundial. E um desses processos, né, que é conhecido, é a nanotecnologia, né, onde a molécula é trazida ali ao seu mínimo tamanho possível, isso potencializa os seus efeitos e também aparecem novos efeitos, tá? E a musicoterapia, que é outro item muito importante, muito moderno e faz muita diferença ali no nosso produto, porque mexe com a harmonia, com a energia das moléculas. Então, isso diferencia também o nosso produto e o faz mais especial. Opa. Deixa eu passar aqui que ele voltou. Vamos lá. Mais um ponto importante. Vamos lá. Nosso produto é o quê? Suplemento alimentar. Nós não fabricamos medicamento, nosso produto não cura nenhuma doença. Isso funciona no quê? Baseado num princípio de que quando você vai dar para a sua célula o que ela necessita, elas se recuperam, se regeneram, certo? Então, quando nós nos curamos, né? Acontece esse processo, tem aí uma explicação para tudo isso, é uma explicação científica. Quando você aumenta a sua glutationa, que é um antioxidante, você vai diminuir os radicais livres, e aí os seus tecidos e os seus órgãos vão começar o quê? Trabalhar de uma forma melhor, mais efetiva. Então, vamos lá falar hoje de doenças autoimunes. Vamos defini-las, tá? As pessoas, às vezes, sabem os nomes, mas não sabem como ela age, como que ela atua ali no organismo. Aí, hoje é muito comum as pessoas desenvolverem doenças autoimunes. Tá? Ela é um termo aí genérico, né? Que ela é utilizada para designar aí um grupo de doenças onde o sistema imunológico ataca o seu próprio organismo. Tá? Então, o sistema imunológico que é responsável ali por quê? Para defender o organismo, né, de bactérias, vírus, invasores. Então, ele passa a acreditar que as proteínas de células de diferentes partes lá do corpo são invasoras. E aí envia o quê? Células de defesa que vão isolá-las e atacá-las, destruindo as estruturas e vão causar aí diferentes sintomas nas pessoas. Então, é como o sistema imunológico, pessoal, deixasse de operar de uma forma correta. Ele vai lá e sabota, se ataca, se auto-sabota, né? Então, as pessoas que possuem alguma deficiência nesse sistema, elas ficam mais protegidas, né? De contra bactérias, vírus e parasitas. São dietas muito rigorosas, maus hábitos alimentares, estão lá alimentos processados, industrializados, ricos em açúcar, farinha, gordura, as farinhas, elas afetam as células de defesa e vai diminuir aí mais a nossa imunidade. Então, veja aí, né, a importância de uma alimentação correta, balanceada. A obesidade e o sobrepeso também são condições que deixam o organismo em constante inflamação. Além disso, a grande ingestão de gordura e o excesso de peso podem causar um acúmulo de gordura lá no seu fígado, que é chamado de esteatose hepática, que também muitas pessoas hoje estão com esteatose hepática. E vão prejudicar as funções desse órgão que é vital. Aqui eu coloquei alguns exemplos de algumas
das doenças são diversas, tá? Artrite reumatoide, asma, doença celíaca, doença de Crohn, esclerose múltipla, psoríase, lúpus, vitiligo, dentre outras. São muitas as doenças autoimunes. Aí, quais são os tipos de doença, né? Então, elas são separadas aí em duas categorias diferentes. São as sistêmicas, que, né, devido à atuação lá do nosso sistema imunológico, vários órgãos diferentes, ou até mesmo, olha isso, todo o nosso organismo, o organismo da pessoa, é afetado de alguma forma. E aí tem as locais, como o nome já diz, né, caracterizada aí pela doença que afeta um ponto específico lá no seu organismo. Então, vamos agora exemplificar as doenças, tá? Exemplos de sistêmicas, que é que é a esclerose lateral amiotrófica. Tá? Então, devido também à resposta lá do seu sistema imunológico, o paciente perde a mobilidade de seus músculos. A esclerose múltipla, que o organismo do paciente ataca a cobertura protetora lá dos nervos e faz com que, né, aconteça uma dificuldade entre o quê? A comunicação cérebro e corpo, que causa aí diversos sintomas. Aí tem a doença celíaca, que o paciente, ao ingerir alimentos que contêm glúten, como pães, cervejas, massas, sofre uma resposta exagerada lá do sistema imunológico e vai causar o quê? Uma inflamação no seu sistema digestivo e outros sintomas, como perda de peso, osteoporose e a anemia. A artrite reumatoide são as cartilagens, né, que compõem as articulações que são lá atacadas pelo próprio organismo. Muitas pessoas, eu recebo muitas pessoas com artrite reumatoide, muitas. E as síndromes locais, eu coloquei 2 exemplos também muito comuns, que eu tenho muitos pacientes, clientes que possuem essas doenças, que é a tireoide de Hashimoto, que faz com que a tireoide do paciente ela vai ser atacada continuamente e causa a sua destruição. E na diabetes tipo 1, o sistema imunológico do paciente, que ele faz? Ele destrói as células produtoras de insulina e causam sintomas de diabetes, afetando o quê? O pâncreas. Então, esses são 2 exemplos de locais. E quais são os sintomas? Os sintomas, eles vão variar, né, de uma doença para outra, tá? Mas, dependendo, ainda depende do grau do avanço da doença que o paciente possui, tá? A idade, estilo de vida do paciente. Então, esses sintomas de doença autoimune, eles podem variar, assim, muito. Tá? Então, o que eu observo, né? Que alguns relatos que são oferecidos aí, né? Comumente aí pelos meus pacientes que possuem as DAIs. As DAIs são doenças autoimunes. Tá? É um cansaço, uma perda ou aumento súbito de peso, muito mal-estar e principalmente dores muito fortes e localizadas. Então, é sempre importante estar procurando uma ajuda médica sempre que tiver alguns sintomas que for muito persistente, ele afetar aí a sua qualidade de vida. Tá? Opa. Vamos lá. As características das DAIs. Então, algumas características e dados sobre as doenças, né? Então, vamos colocar aqui, eu coloquei aqui para vocês. Estima-se que 3 a 5% da população é afetada por esse tipo de doença. Olha isso, existem mais de 100 tipos de doenças autoimunes catalogadas pela ciência, então são muitas doenças. Nenhuma doença autoimune tem cura. Isso é muito importante, elas não têm cura, mas a ciência busca o quê? Tratamentos eficazes, para o quê? Para melhorar a qualidade de vida dos pacientes. E é exatamente o que o Genoxidil faz, né? Ele promove para você uma qualidade de vida. Então, né, falando sobre as doenças autoimunes e o Genoxidil, é isso que ele vai te dar. Qualidade de vida, vai melhorar a sua dor, vai melhorar a inflamação, e nisso você vai conseguir viver melhor. Tá? E as mulheres, olha isso, as mulheres são as mais acometidas por essas doenças. Estudos mostram que 75% das doenças autoimunes, elas são as mais susceptíveis
suscetíveis. Então, vejam que as mulheres, né, têm que ter um pouquinho mais de atenção, mas homens também são acometidos. Então, dessa forma, as DAIs, elas podem ser o quê? Mais ou menos graves, vão ser o quê? Conforme o órgão ou as células do corpo que ela vai atingir. Então, o mais importante é sempre buscar o acompanhamento adequado, tá? E sempre com uma equipe multidisciplinar. O diagnóstico precoce, ele é de extrema importância. Então, qual a relação, então, entre a nutrição e a doença autoimune? Indivíduos com predisposição genética e um intestino permeável, que eu vou estar explicando o que é, podem desencadear o início e o desenvolvimento dessas doenças. Além do risco do quê? Do dano da barreira intestinal, que é associado aos aditivos presentes aonde? Nos alimentos ultraprocessados, tá? Então, a porção incorreta também da ingestão de macronutrientes, como gorduras, então, macronutrientes, é proteína, carboidrato, lipídios. Também, tudo isso pode o quê? Desregular lá o seu sistema imunológico. Então, a alta ingestão de gordura saturada parece ter um impacto aí direto no seu sistema imunológico inato, ativando vias de sinalização que pró-inflamatórias. Então, por serem doenças por ser uma doença que afeta o organismo de uma forma muito ampla, elas também podem estar relacionadas ao aumento e à diminuição de seu peso. Então, nesse sentido, fica sempre o alerta. Alterações corporais, sem motivo aparente, devem ser investigadas a fundo, sempre por uma equipe multidisciplinar. Então, vamos falar mais... Agora, vamos explicar o que é permeabilidade intestinal. Hoje as pessoas têm muito. O que é? A parede do intestino, que é responsável por quê? Por regular ali a passagem de nutrientes, né, dos alimentos para onde? Para a corrente sanguínea. Então, quando o funcionamento está normal, as paredes intestinais fazem o quê? Elas filtram apenas aquilo que vai fazer bem para o seu organismo. E vai barrar as toxinas e as demais impurezas para fora do nosso corpo. Só que alguns elementos da nossa alimentação, que é considerada alimentação moderna, porque antigamente não tinha isso, desequilibram esse trabalho e causa a síndrome da permeabilidade intestinal, que é quando a barreira da parede lá do intestino ela é rompida. Então, quando rompe essa proteção, outras partículas que são prejudiciais aí para a saúde, elas passam pelo filtro da parede intestinal muito fácil. E vai entrar onde? Lá na corrente sanguínea. Então, uma vez isso no seu sangue, o sistema imunológico ele identifica a presença de substâncias estranhas no organismo. O que ele faz? Ele começa a ir lá e combatê-las. Então, hoje as pessoas têm muita síndrome de permeabilidade intestinal. Então, o que causa isso? Então, são proteínas de origem não imunológica, que são as lectinas, e contidas em praticamente todos os produtos industrializados, tá? E aí vem o glúten, que é uma das principais proteínas desse tipo. Eu vou falar sobre o glúten, né, que é importante retirar o glúten. Quem tem doença autoimune tem que retirar o glúten da alimentação. Não tem como. E aí, vamos falar mais um pouquinho da nutrição e a doença autoimune. Então, como as lectinas são proteínas que conseguem o quê? Elas enganam o nosso corpo. Por que elas enganam? Porque a composição química dela é muito semelhante com as proteínas naturais do nosso organismo. Então, o sistema imunológico começa o quê? A atacar as próprias células. Então, quando acontece, né, esse processo, você tem aí a doença autoimune. Então, é extremamente importante então, eliminar os alimentos que causam irritabilidade lá no seu intestino. Então, cada pessoa tem aí um alimento específico, tá? Que é responsável por irritações e por danificar o organismo. Então, são exemplos, pessoas com alergia à lactose, glúten, no caso, doença celíaca, entre outros. Então, é importante sempre consultar um especialista e seguir as recomendações corretas de nutrição. No caso, procure uma nutricionista,
e siga direitinho, né? Procure, ela vai com certeza ver quais são os alimentos que você tem alergia, e aí ela vai retirar da sua alimentação. Então, você vai evitar aí, né? Fazendo esse processo, vai evitar você desenvolver doenças graves que vão comprometer a sua saúde aí para o resto da tua vida. Opa. Vamos lá. Então, a alimentação, então, decorrência disso, pessoal, a alimentação e a suplementação adequada, elas têm o quê? Ela tem uma relação aí direta com as doenças, tá? Então, assim, a alimentação, ela vai o quê? Ela vai influenciar negativamente, então você precisa o quê? Suplementar. Então, exige aí uma mudança no teu estilo de vida, mudar a sua alimentação e colocar a suplementação adequada. Então, vamos entender melhor aí a relação, né, das doenças autoimunes aí com a nutrição, com o Genoxidil, com a tecnologia Genoxidil. Então, os nutrientes a seguir, eles estarão o quê? Auxiliando na modulação do sistema imunológico. O que é? Nada mais é do que tentar, com múltiplas abordagens, controlar certas reações do seu sistema. O foco aqui é diretamente, pessoal, nos processos inflamatórios do organismo, visto que as doenças não têm cura. Então, vamos lá, vitaminas, minerais, fitonutrientes que temos na formulação do Genoxidil, que auxiliam na modulação do sistema imunológico. Coloquei aqui para vocês, nutrientes imunomoduladores, agem no sistema imunológico, modulando de forma a fortalecer suas defesas e o funcionamento. Tá? Então, através disso, a densidade dos nutrientes podem trazer benefícios para a sua saúde, principalmente por oferecer substâncias que contêm propriedades funcionais, que são os nossos fitonutrientes. Vou começar pela vitamina D, que é indiscutivelmente os nutrientes mais poderosos responsáveis aí pela modulação e a coordenação do sistema imunológico. Tá? Nas DAIs, o sistema imunológico tem dificuldade, né, de diferenciar ali o eu do não eu, né, do invasor ali de fora. Então, a vitamina D ela vai ajudar o sistema imunológico a fazer essa importante distinção, tá? Que vai reduzir as reações de autoimunidade. Então, você tem uma deficiência a deficiência de vitamina D, ela é extremamente comum na sociedade, porque as pessoas usam filtro solar e elas também não se expõem muito ao sol. Né? Então, assim, você precisa tomar um solzinho, isso é importante. Além disso, a dieta média é severamente carente. A nossa dieta, ela é carente de vitamina D. Então, a vitamina D geralmente tem que ser suplementada. A vitamina B12 é necessária para a replicação celular, incluindo a produção de linfócitos T. Portanto, a vitamina B12 ela é importante para quê? Para manter a contagem de linfócitos dentro das suas faixas de normalidade. Tá? E temos a vitamina C, que é muito importante, aliada para o fortalecimento aí do sistema imunológico. Ela é responsável pelo controle da resposta imunológica, vai atuar como anti-histamínico e ajuda em respostas hiperinflamatórias. Então, além dela ser fundamental na atividade de glóbulos brancos e combate a patógenos estranhos. Então, é peça importante para manter uma boa imunidade no organismo, além de ser fundamental para inúmeras ações fisiológicas e antioxidantes. Então, temos frutas cítricas e a suplementação adequada de procedência são excelentes opções para obter esta vitamina. O zinco é outro nutriente crítico para a função saudável do nosso sistema imunológico. Tá? Então, níveis adequados, eles ajudam a sustentar o timo. O que é o timo? É um órgão linfático que é situado aqui na parte anterior, né, e superior da nossa cavidade torácica, tá? Que fica lá próximo do nosso coração, e a formação de células T auxiliares. Então, ela também vai ajudar no nosso DNA, vai evitar a replicação viral, acúmulo de resíduos metabólicos dentro das células, que são vitais para quê? Para a coordenação do sistema imunológico. Então, alguns estudos demonstram que esses níveis crônicos, né, cronicamente baixos de zinco, podem resultar atrofia lá do timo,
que vai levar aí uma fraca manutenção de umas células chamadas células T, auxiliares, e o desequilíbrio. Então, o que isso vai fazer? Esse desequilíbrio imunológico que vai contribuir para a inflamação crônica e doenças autoimunes. Então, veja a importância aí do zinco, tá? E ele pode ser obtido através da suplementação, ingestão de alimentos como amêndoas, castanhas, carne vermelha, chocolate amargo, dentre outros. Então, o selênio, o cobre e o zinco são minerais envolvidos na defesa antioxidante do corpo, e elas vão aumentar aí, né? Elas apresentam um importante papel na modulação da resposta imune. Outro importante, muito importante, é a glutationa, que é o antioxidante mais poderoso do corpo humano, tá? Além de atuar por conta própria, tá? Ela também regula outros antioxidantes do nosso organismo. Então, ela é muito importante para quê? Para uma desintoxicação saudável. Então, ela vai ajudar a remover toxinas lá do nosso corpo, para que não prejudique o quê? O nosso sistema imunológico. Então, destruir drasticamente a inflamação, que é um fator agravante nas condições autoimunes, né? Então, as pessoas com doenças autoimunes têm inflamação, muita inflamação. Desempenha um papel importante nas funções das células brancas do sangue, na regulação do sistema imunológico, contribuindo aí para quê? Para o fortalecimento das células T, que são importantes para quê? Para combater vírus, bactérias, parasitas e outros patógenos prejudiciais. Então, por essa razão, deve fazer parte aí do protocolo, né, na doença autoimune. E a melhor forma de obtê-la é por meio aí da suplementação. Outro é o ácido graxo ômega 3. Eles são de extrema importância para tudo, mas vamos falar aqui, na maioria dos casos de doença autoimune, há um desequilíbrio significativo de ácido graxo aí no organismo, tá? Então, na nossa dieta padrão, né, há um consumo de gorduras, mais consumo de gorduras ômega 6, né, de óleos processados, azeites, né, enquanto outros ácidos graxos do ômega 3 são o quê? Praticamente ausentes na nossa alimentação. Então, todos os ácidos graxos ômega 6 não são necessariamente ruins nas fontes corretas. É importante aumentar o consumo de ômega 3 para poder criar o quê? Uma relação equilibrada no nosso organismo. Então, o nível elevado de ômega 6 em relação ao ômega 3 está inteiramente, altamente associado ao quê? Ao tipo de inflamação sistêmica, que é observado aonde? Nas doenças autoimunes. Então, tem que ter esse equilíbrio, tá? De ômega 6 e ômega 3. Então, quando se trata de aumentar os níveis de ômega 3, tem duas formas, tá? Como que faz? Através da alimentação, alimentos ricos em ômega 3, e com suplementos de alta qualidade e com garantia de ausência de mercúrio. Isso é muito importante, tá? Isso é o nosso genoxidil. Então, eu realmente gosto de enfatizar, pessoal, o quê? Né, o foco no DHA e no EPA ômega 3, né, porque eles têm um impacto aí bem bacana na sua autoimunidade. Então, peixes de água salgada, atum, salmão são boas fontes de ômega 3. Então, não temos tantas, então as pessoas geralmente suplementam. E a curcumina, que é um composto isolado da raiz da cúrcuma, ela tem um poderoso efeito quê? Anti-inflamatório, antioxidante, tá? Ela é capaz de melhorar substancialmente o sistema imunológico e também ajuda a melhorar as respostas dos anticorpos, né? Que vão ser responsáveis por curar as infecções, tá? Então, ela também tem um poder o quê? Antiartrítica. E o licopeno, né, que a função dele é aumentar a expressão de enzimas antioxidantes. O que é isso? É a capacidade de estimular as células a produzirem enzimas que ajudam a proteger as espécies ativas de oxigênio de quê? De danos oxidativos. Então, alguns exemplos de benefícios: proteção solar, melhora a saúde do seu coração, então ela é cardioprotetor, melhora riscos de alguns tipos de câncer, né? Está muito ligado ali ao câncer de próstata, e possui ações anti-inflamatórias e na resposta imune.
Temos a espirulina, que é a alga verde, que é uma alga verde azulada, é considerada um dos alimentos aí mais ricos em nutrientes no mundo. Então, tem que estar lá em perfeita harmonia. Ela é maravilhosa. Ela contém uma gama completa de vitaminas, minerais, poderosos compostos pigmentados. Então, sendo que esses últimos oferecem uma função antioxidante, tá? E ela é rica em nutrientes. Além dela ser rica, né, em nutrientes, ela ajuda a manter um equilíbrio bacteriano saudável no seu intestino. Então, eu sempre falo, eu sempre menciono, cuidem do intestino, que é o nosso segundo cérebro, tá? Cuidando do intestino, muitas situações você consegue melhorar, assim, num nível que as pessoas nem acreditam, tá? Então, cuidar do intestino. O resveratrol, que é um polifenol de origem o quê? Natural, é descrito como uma substância anti-inflamatória, antioxidante, cardioprotetora e anticancerígena. Tá? Ele tem uma ação ali antioxidante, quer dizer, o excesso de radicais livres no corpo predispõe um aparecimento de doenças, de desordens aí, incluindo envelhecimento precoce. Então, ele ajuda também a neutralizar aí as ações dessas substâncias. E tem a ação anti-inflamatória, que contribui aí para atenuar a inflamação silenciosa. Olha que importante, tá? A inflamação silenciosa. E inibir a ativação de substâncias pró-inflamatórias que podem trazer malefícios ao organismo. Aí eu coloquei uma contribuição minha como nutricionista para você que está com uma doença autoimune, tá? Para você que conhece alguém que tem que sempre passar por um profissional reumatologista, ter um acompanhamento com uma nutricionista, de preferência uma nutricionista funcional, tá? Que cuida do paciente ali com um todo, tá? Por que eu coloquei? Para vocês conhecerem outros itens que são importantes nas doenças autoimunes. Então, outro grande denominador comum encontrado nos pacientes com as DAIs é que eles sempre apresentam o quê? Algum tipo de desequilíbrio bacteriano lá no intestino. Então, ter esse desequilíbrio, então, você ter um equilíbrio bacteriano saudável é a chave para você manter lá seu intestino ok, e uma função imunológica adequada. Tá? A desbiose também está fortemente associada à inflamação, que pode promover o quê? Diretamente a autoimunidade. Então, a conexão do microbioma e a autoimunidade, ela é investigada em muitos estudos. Então, é importante vocês saberem que vocês precisam ter uma flora intestinal bacana. Tá? Então, hoje em dia, temos muitas coisas que realmente vão destruir ali as bactérias boas do nosso intestino. Tá? E aí eu coloquei alguns exemplos clássicos. A torneira da nossa casa, uma torneira lá municipal, pesticidas nas plantações, adoçantes artificiais, antibiótico destrói a flora intestinal, alimentos processados, álcool, e aí tem uma lista enorme, tá? Então a prioridade é o quê? Ajudar o seu microbioma, afastando as toxinas da sua vida, para depois, né, repovoar seu intestino de quê? De bactérias saudáveis. Vai estar auxiliando aí muito nas doenças autoimunes. Outro que eu coloquei é beta-glucana, também não temos, tá? Ela é considerada um modificador de resposta biológica. Tá? Então, ela se liga lá aos nossos glóbulos brancos e ela vai melhorar aí a coordenação imunológica. Tá? Outra que eu coloquei é a folha de oliveira, que é considerada antiviral, antifúngica e antibacteriana. Tá? Ela possui aí efeitos antimicrobianos e aumenta a capacidade de glóbulos brancos de engolir e destruir micróbios. Então, coloquei alguns exemplos para vocês aí, para estarem, né, com a mais. E os vegetais verdes, né, que são considerados desintoxicantes, anti-inflamatórios, são ricos, são micronutrientes importantes aí para todos, tá? Então, todas essas funções auxiliam o corpo em vários processos para permitir que o seu sistema imunológico atue aonde? Com mais eficiência. Então, coloquei aqui para vocês, no final, dicas, tá? Como nutricionista, para poder associar
ao nosso produto, porque é o que eu sempre falo, o nosso produto, ele já está mais do que provado que ele é um produto muito eficiente, de procedência, né? Ele traz benefícios, realmente ele traz benefícios para a sua saúde, ele nutre a sua célula, ele melhora seu sistema imunológico, seu sistema antioxidante, ele vai te ajudar a fazer uma limpeza no organismo. Então, tudo isso está interligado a quê? A menos doenças, ausência de doenças ou melhoras, né? É recuperar a tua célula, é dar saúde para as suas células, é diminuir a inflamação, é diminuir o estresse oxidativo. Então, deixar suas mitocôndrias mais saudáveis, é deixá-las felizes, né? Elas produzindo o quê? Energia, elas felizes, elas produzem energia. Então, o genoxidil com uma alimentação balanceada, adequada, promove isso a você. Tá? Então, o que eu coloquei para as pessoas com doença autoimune? E todos deveriam fazer isso, né? Alimentos ultraprocessados, refrigerantes, sorvetes, biscoitos, margarina, açúcares, farinhas e etc. Alimentos com conservantes, corantes, elimine. Quem tem problema, quem tem uma doença autoimune, alimentos com alto teor de lectinas, tá? Que são encontradas em feijão, grão de bico, lentilha, ervilha, berinjela e etc. Então, a pessoa vai falar assim, então eu não posso comer grãos. Não, se você for consumir, tem que deixar de remolho, tá? Tem que deixar lá na água e trocar a água de 24 em 48 horas, tá? Então, tem que deixar, e se possível, deixar ele germinando é melhor ainda. Todos deveriam comer da forma germinada, que é a melhor forma, tá? E aí, então, a doença tem cura? Não, as doenças autoimunes não têm cura, nenhuma delas. Porém, muitas podem ser encontradas com tratamento que controladas, com quê? Com o tratamento correto. Então, ela pode sim ser controlada. E é isso que eu vejo, é isso que eu tenho de relato das pessoas. Eu tenho até relatos de pessoas próximas a mim, a minha prima tem artrite reumatoide, ela faz uso do genoxidil. Hoje ela não precisa mais correr para poder tomar injeção de anti-inflamatório, porque ela tem crises, tinha crises, hoje ela não tem mais crises. Hoje ela pode até ter crises no inverno, mas é uma crise, assim, é tão sutil, sabe? Que ela hoje consegue o quê? Coisas que ela não fazia, levantar um copo, ela tinha problema para abrir latinhas de azeitona, de milho, etc. Ela não conseguia abrir um azeite. Hoje ela consegue fazer isso normalmente, tá? E também tem uma outra pessoa que tem uma diabetes tipo 1. Hoje ela tem uma outra, meu melhor amigo, ele faz uso de genoxidil, ele já não fica sem. Por quê? Porque ele tem mais disposição. Diabetes, ela dá um cansaço, né? Então, assim, hoje ele tem disposição, tem energia. Hoje ele joga futebol, então ele faz coisas que ele não fazia antes. Tá? Então, esses são exemplos clássicos de pessoas com doença autoimune que tiveram aí, dentre outras, milhões de relatos que eu tenho ali dia a dia, para poder passar para vocês. Então, os sintomas das doenças autoimunes podem aparecer e desaparecer aí constantemente, então, continuamente. Então, é importante o quê? Sempre manter ali o uso, né, do genoxidil e mudar o estilo de vida, mudar a sua alimentação, né? Não é fazer dieta, é mudança de estilo de vida, se alimentar corretamente. E sempre, sempre, sempre procurar movimentar-se, fazer algum exercício físico, que isso faz bem para o intestino, faz bem para o cérebro, faz bem para o seu corpo. Então, você vai estar cuidando aí, né, nesse combo de muitas coisas importantes para que você tenha qualidade de vida. Eu coloquei mais uma aqui, ó. Elimine, então, também, ó, os alimentos que você desconfia, que é o quê? Alimentos que você desconfia que você tem alergia e intolerância. Aí você vai poder ver com um profissional, né? Com uma nutricionista, tá? Se você tem intolerância à lactose, a ovos, tem muitas pessoas que têm amendoim. Então, tem que sempre retirar isso da sua alimentação. Pães, tortas, sanduíches e etc. Então, ó, quem tem doença autoimune severa deve eliminar aí o glúten da sua alimentação.
Então, reduza o sal, tempere a comida com cúrcuma, alecrim, gengibre, tomilho, salsa, substitui a farinha de trigo pela de arroz, de amêndoa, o açúcar por estévia, talmatina, açúcar de coco. Então, evite produtos industrializados. Então, pessoal, essa foi aí a minha contribuição para vocês, falando um pouquinho sobre a tecnologia Genoxidil, que é o quê? Os ingredientes do nosso produto, com toda a tecnologia aplicada, que faz dele, sim, um produto especial, diferenciado do mercado. Tá? E eu gostaria só de fazer um desabafo de algo que aconteceu essa semana, e eu espero muito, muito, muito que essa pessoa possa dar o depoimento dela para vocês, que é um depoimento impactante, é um depoimento que vocês vão ficar extremamente emocionados. E é o que eu falo, o Genoxidil é saúde, porque a pessoa, ela ficou 13 anos acamada, 13 anos com muita... ela teve cegueira, ela teve a língua dela ficou torta, ela teve herpes, ela relatou que ela só não sentia dor no cabelo. Então, vocês... Isso é uma lição, além de ser de uma lição de vida, é para a gente ver o quão importante, e quão lindo e quão benéfico o nosso produto é, quanto amor é colocado no nosso produto. Né? E aí foi uma coisa que ela me falou que me impactou muito. Ela disse assim, eu não acho que ele me regenerou as minhas células, eu renasci, porque eu estava praticamente morta. Então, pessoal, se você tem... vamos praticar o amor ao próximo, porque o Genoxidil é muito mais do que ganhar dinheiro, é amor ao próximo, é cuidar das pessoas. Então, fica aí. Eu espero que ela consiga, que ela possa trazer esse depoimento, que foi tão emocionante que eu não consegui ficar um minuto sem chorar. Foi uma emoção muito grande, porque você tem empatia, né? Você sentir o que a pessoa está, se colocar no lugar do outro. Então, isso é muito importante, as pessoas têm que ter mais empatia, se colocar no lugar do outro, e aí nós vamos conseguir aí, né, ajudar muito mais pessoas, tá? Então, essa fica aí o meu desabafo, na verdade, contando para vocês, né, também relatando para vocês esse tão especial que foi esse relato, dentre outros, tá, pessoal? Então, eu espero que vocês tenham aí entendido bem como funcionam as doenças autoimunes e como o nosso produto ele age na inflamação do organismo, na modulação do nosso sistema imunológico, que é de extrema importância nessas doenças, certo? Pessoal, eu agradeço imensamente a participação de vocês, já estava com saudade das terças-feiras, tá? E uma excelente noite a todos, uma semana muito abençoada. Um beijo no coração de todos e até feira que vem. Obrigado, Bruna, muito obrigado por esse treinamento fantástico. A gente fica encantado com tudo que a gente vai aprendendo com você, o que você vai passando. E naquele dia que eu te convidei para a gente assistir aquele depoimento, aquilo me pegou de surpresa também. Eu não conhecia aquela senhora. E uma cadastrada falou, filho, tem como você entrar nessa live, tem como você colocar a Bruna nessa live? Eu falei, vou conversar com ela, né? E vou pedir para ela se ela puder entrar. E aquilo lá mexeu com a gente, né? Quando a gente vê um depoimento daquele, a gente fala que, às vezes, as pessoas... Quando a gente fala de Genoxidil para muitas pessoas, as pessoas acham que, às vezes, é muito financeiro, né? Muitas vezes, as pessoas acham isso, né? O financeiro é importante, sim, também, mas o benefício que esse produto leva para as pessoas... não tem dinheiro que pague, né? Você vê aquela pessoa dando aquele depoimento de 13 anos, mostrando as fotos dela, que ela passou, o que ela vem passando, né? Eu conversei com ela esses dias, pedi para ela está pensando sobre o depoimento, né? Que ela não quer se expor muito, mas daqui a pouco a gente consegue um depoimento dela aí, que ela venha falar para todo mundo, e isso encoraje as pessoas a mostrar esse produto, a levar esse produto para alguém que esteja precisando, e pode ter certeza, você vai ver que depois de 60 dias a vida dessa pessoa não é mais a mesma, porque o Genoxidil, né, ele leva para a pessoa tudo aquilo que a pessoa está precisando, toda a nutrição que uma pessoa precisa, né, com os seus fitonutrientes já quebrados,
né? Então, não tem a necessidade da pessoa ter um sistema bem forte para conseguir absorver. Então, ele já consegue entrar, já absorver e consegue fazer tudo isso que a Bruna falou e um pouco mais, né? Hoje a Bruna falou de uma patologia. O Genoxidil mexe no corpo inteiro. O Genoxidil não tem patologia. O Genoxidil é o que existe de melhor hoje. É considerado o tablete mais completo do planeta hoje em nutrição para o corpo do ser humano. Não importa o que ela tenha, não importa se é A, B ou C. Hoje a Bruna falou de uma patologia, mas tem aí mais de 20 ou 30 treinamentos da Bruna falando de outras patologias, aonde tudo isso que a gente vê a Bruna falando depende sempre da nutrição, sempre do que você leva para o seu corpo de melhor, né? Eu digo sempre assim nas minhas reuniões, se você levar uma gasolina batizada para o seu carro, ele vai andar, mas vai andar falhando, né? Mesma coisa o nosso corpo. Quando você leva uma gasolina pódio para o carro, você vai ver que o seu carro vai andar muito bem, porque aquilo lá é o que foi desenvolvido para o seu carro. E o seu corpo? O que é o seu corpo? O seu corpo é o reflexo do que você come, do que você leva para ele. E hoje a gente tem o melhor, e graças a Deus, o melhor suplemento do planeta. Hoje, graças a Deus, a minha mãe está bem melhor por causa desse suplemento. Esses dias ela até falou para mim, Bruno, que acho que se não fosse o Genoxidil, ela não estaria mais aqui. Esses dias ela falou para mim, lá na sala de casa, ela comentou comigo, falou, Felipe, eu nunca falei isso para você, mas acho que se não fosse esse suplemento, eu não estaria mais aqui. Pelas dores que eu passava, o jeito que eu estava fazendo trabalho. Lógico que ela é meio gordinha, ela é meia desobediente, não gosta de fazer exercício físico, gosta de comer bem, mas eu vejo que o Genoxidil ajuda ela e ajuda ela muito. Então, Bruna, muito obrigado a todos. Obrigada.